Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo e neste conjunto de vídeos que venho trazer a vocês para falar dos 7 pecados capitais. Hoje venho falar da avareza. A avareza é também conhecida pelo Walt Disney através do Tio Patinhas, sem dúvida. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Não se pode transgredir as leis morais de Deus sem que alguém pague um pecado brutal por ele. Por isso é importante compreender algo sobre os pecados. Os pecados não estão descritos na Bíblia. Apenas um, penso eu, fazer parte dos 10 mandamentos que Moisés trouxe do Monte Sinai e que deu ao povo judeu para de alguma forma ser ele como é que é dizer, um ponto de referência ou talvez a ética moral sobre a forma com que eles deviam gerir as suas vidas e segundo um código de ética sobre o qual eles deviam viver. Mas uma coisa é certa, se eu não estou enganado, em 585 a.C., os judeus e Jerusalém foi invadida pelos babilónios e houve quem disse que realmente que o povo judeu estava a ser castigado pela sua avareza, pela sua cobiça, por ter mais. Porque o que é a cobiça? O que é a avareza? A avareza é sem dúvida é algo que realmente é ganância, é o desequilíbrio do ter, é querer ter mais que aquilo que se precisa, é querer mais para mim, mais e mais. A avareza é sem dúvida um dos maiores pecados de todos os tempos, segundo consta alguns dos grandes pensadores e filósofos e teólogos de todos os tempos consideraram a avareza como o segundo pecado capital. Mas isto da categorização dos pecados tem muito que se lhe diga. Cada um dá-lhe uma hierarquia completamente distinta de acordo com os seus valores ou aquilo que acredita ser mais importante de acordo com aquilo que eles acreditam ser realmente mais grave dentro do comportamento humano. Hoje vim falar um pouco sobre isso. Vim falar um pouco nem só sobre a avareza, mas também quero esclarecer a vocês um ponto muito importante. No ano 300 depois de Cristo houve um teólogo grego que se refugiou num convento no deserto e o nome dele era Evagrio de Pontico. Era chamado Evagrio Ponticus ou Evagrio de Ponto, como lhe queiram chamar. Ele concluiu que o homem era assombrado por várias tentações. Uma delas era a gula, que era o desequilíbrio da alimentação, a obesidade e tudo o que vinha dela. Não é só da obesidade, mas também de várias doenças causadas pela gula. A avareza era a ganância do desequilíbrio do ter. A terceira era a luxúria. Era o desequilíbrio do prazer que o luxo traz, normalmente ligado ao sexo, ligado aos prazeres da carne. A ira era o desequilíbrio da emoção. Era quando nós somos capazes de controlar as nossas emoções e controlar aquilo que dizemos ou fazemos através dos nossos impulsos. A melancolia era na depressão, o desequilíbrio de autoestima para baixo. A preguiça era o desequilíbrio do descanso, não saber realmente quando dever parar de descansar para fazer alguma coisa, não é? O orgulho era o desequilíbrio da autoestima, mas para cima, julgando ser mais e melhor do que todos os outros, sendo de alguma forma ser ninguém. O oitavo, segundo Evagrio do Ponto, eu chamo-lhe normalmente o Póticos, porque é o seu nome em grego. Ele era grego e ele era Evagrio de Póticos. O oitavo vem da vanglória.
A vaidade e o desequilíbrio da vaidade, que é realmente importante quando as pessoas se julgam com uma vaidade imensa, que faz parte um pouco do orgulho e faz parte um pouco também da luxúria e em parte de uma imagem desequilibrada do ser equilibrado, do ser que realmente é um ser equilibrado e com uma melhor forma de compreender e estar para o mundo. Mas uma coisa é certa, quem realmente decidiu quais seriam os pecados capitais não foi Evagrio do Ponto. Sem dúvida foi o Papa Gregório Magno, que no ano 590 depois de Cristo decidiu reanimar a lista de Evagrios e decidiu ele mesmo reduzir esta lista para 7. 7 não tentações como Evagrio lhe costumava chamar, mas segundo a forma com que Papa Gregório Magno olhou para isso, foi como pecados capitais. Eles eram, de alguma forma, razões pela qual o ser não teria entrada no céu. E por isso seria mandado para o inferno se ele cometesse estes pecados capitais. Sem dúvida, o Papa Gregório Magno considerava o avarento como um assassino. Segundo ele, aquele que guarda, em vez de ajudar o pobre, está matando o pobre, enquanto eles podiam viver na sua abundância. A avareza é, sem dúvida, um desejo excessivo ou voraz de um indivíduo por riqueza ou poder ou pertences ou possessões. E esse pecado é conhecido por vários nomes: ganância, cobiça, cupidez. Ele leva a atividades proibidas como o acúmulo de bens, a traição, a corrupção, o roubo e, de alguma forma, a miséria humana. Sem dúvida, uma coisa é importante compreender sobre os pecados. Todos eles são algo que vem em detrimento do ser, que vem de alguma forma nos minimizar, nos inferiorizar perante os olhos de Deus. E vem de alguma forma tirar a nós a possibilidade de alcançarmos esse tão requerido paraíso que todos nós procuramos. Mas uma coisa é importante compreender sobre esta coisa, não é? O dinheiro é importante, sem dúvida, mas o dinheiro vale o valor que nós lhe damos. O dinheiro é simbólico. O que realmente vale do dinheiro é a possibilidade dos serviços que ele pode adquirir através do seu valor simbólico que lhe é dado. O valor é uma moeda de transação entre aquilo que... É uma moeda... como é que eu digo? É um valor que nós acrescentamos a algo para poder usar mais tarde. Essa forma de querer juntar dinheiro, de querer guardar dinheiro, vem um pouco da necessidade humana. Antes, quando se era mais novo, tentava-se guardar para quando se fosse mais velho não se pudesse trabalhar. Mas o que é errado não é ter dinheiro. Nenhuma escritura sagrada diz que é errado ter dinheiro. Para já a Bíblia nem menciona nenhum dos pecados, a não ser nos 10 mandamentos e no último mandamento dos 10 mandamentos, que é a cobiça, não cobiçarás. Uma coisa é certa, a Bíblia de alguma forma não vem reafirmar os 7 pecados capitais de uma forma categorizada. Os 7 pecados capitais, de alguma forma, segundo eu compreendi ao longo do meu desenvolvimento cultural e consciente do que é a religião, o que é que são os pecados e o que é toda esta coisa, os pecados foram utilizados um pouco pela Igreja para trazer um pouco mais de moralidade e ética e razão de viver em paz uns com os outros, sem excessos e sem deficiências. Mas uma coisa é importante compreender sobre isto tudo, não é? A avareza é realmente, segundo algumas religiões e segundo alguns pensadores,
é um dos piores males da humanidade. E se for olharmos para isso, vemos, por exemplo, que, Buda, 500 anos antes de Cristo, escreveu de alguma forma aquilo que é considerado por todos como as 4 bases fundamentais necessárias para atingir o Nirvana. Nesse seu ensinamento, ele veio de alguma forma estabelecer quais os ensinamentos básicos na essência de poder adquirir a energia necessária para atingir esse Nirvana. E ele, segunda dessas verdades nobres, em que ele conhecia como a essência dos seus ensinamentos, ele vinha de alguma forma alertar para alertar que o sofrimento vem muitas vezes da ganância, do querer, poder, possuir mais e mais. Mas não foi só ele. Se nós olharmos para o taoísmo na China, nós vemos que, segundo o taoísmo, ele também afirmava que a ganância era a fonte de todos os males. Na Grécia Antiga, que era fascinada pelo equilíbrio na arquitetura e na vida, a ganância era um excesso a ser evitado. E podemos ter a capacidade de analisar os pecados que se encontramos em todos eles um excesso, um extremo, um desequilíbrio realmente que não faz sentido. Aristóteles formulou o primeiro, digamos, código de ética no mundo clássico. Aristóteles acreditava que para um indivíduo encontrar uma boa vida, ele tinha que encontrar um equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Ele acreditava que o ser só conseguiria ser realmente pleno e completo quando conseguisse manter um equilíbrio entre os chamados excessos e as deficiências daquilo que, de alguma forma, a humanidade que o rodeava mostrava, não é? Ele acreditava que cada um devia ter o que merecia. Ele acreditava que ser avarento era ter uma deficiência na habilidade de na habilidade de ser bondoso. Aristóteles chamava o avarento um mesquinho. Aristóteles costumava dizer, escreveu isso num livro que eu li, em que ele dizia que a ganância da humanidade era insaciável. Sem dúvida, uma coisa certa, não foi só ele o único a escrever. Se olharmos, por exemplo, na Roma Antiga, Horácio escreveu o mesmo, de alguma forma, basicamente o mesmo. Não foi que ele quisesse dizer a mesma coisa, mas de alguma forma o princípio básico que ele formulou foi baseado, sem dúvida, na ética de Aristóteles. Mas há uma coisa que devemos pensar também. Não é errado ter dinheiro, ok? Nem nas escrituras sagradas, nem noutro qualquer lugar, vem falando mal de quem tem dinheiro, nem de quem quer ter dinheiro. O que é errado não é ter dinheiro. O que é errado é amar esse dinheiro, é ser escravo desse dinheiro, é de alguma forma sacrificar a vida e tudo à volta dela pelo dinheiro e nada mais. Isso é um excesso. É um excesso que de alguma forma vem em contra o equilíbrio que é necessário para um ser humano ser pleno e ser realmente uma pessoa de bem para consigo e para com o mundo que a rodeia, através da sua bondade, através da sua caridade, através da sua plenitude de alma e de alguma forma da sua excelência enquanto ser humano. O profeta Paulo foi um profeta conhecido na antiga, quer dizer, um profeta que de alguma forma fez parte dos discípulos de Jesus, não é? E ele nunca falou do dinheiro como mal. Ele disse que o que era errado era amar excessivamente o dinheiro.
E ele escreveu uma frase que é muito conhecida no mundo latim, que era o Rodix Omnia Malam Avaritia. Se nós vermos Rodix Omnia Malam Avaritia, quer dizer Roma. Era um símbolo secreto que ele tentava dizer que Roma era a raiz de todos os males, derivado à sua avareza, derivado ao seu consumo excessivo, derivado à sua vontade de querer mais. O Império Romano distribuísse por todo o mundo conhecido na altura. O Império Romano tentava sempre adquirir mais terras, mais escravos, mais bens, mais pertences. E para o apóstolo Paulo, isso era sem dúvida um sinal enorme de ser avaro, de ser avarento. Por isso, o Rodix Omnia Malum Avaritia, nas suas iniciais, se vocês lerem, Rodix quer dizer R, Omnia, O, Malum, que é o M, e o Avaritia, que quer dizer A. Isto simboliza Roma. São as iniciais de Roma, do Império Romano. Sem dúvida, uma coisa é certa. A avareza faz um pouco parte de todos nós, os que somos imigrantes. Eu sou imigrante aqui nos Estados Unidos da América e vejo à minha volta muitos imigrantes serem completamente avarentos. Eles não gastam um centavo em sentido nenhum para guardarem, para levarem para Portugal, para levarem para outras partes do mundo, porque eles estão aqui só para trabalhar e guardar. Isso é errado. A vida vive-se todos os dias. A vida não se vive só depois de acumular um determinado montante para depois se entrar noutro pecado que é a preguiça. O que é certo é viver uma vida equilibrada. Guardar, sim, é importante poupar para os dias de amanhã, não se sabe o que nos espera, por isso é melhor, de alguma forma, criar o chamado pé de meia para poder nos servir em alguma emergência ou em alguma dificuldade, ou de alguma forma nos preparar para aquilo que de alguma forma nos pode surpreender. É importante saber fazer isso. Isso é equilíbrio. Quando podemos manter um equilíbrio, onde podemos ter de alguma forma algo de lado para, se algo acontece, nos poder socorrer sem entrar em stresses nem em pânico, é extremamente importante. Mas quando se trabalha única e exclusivamente para poupar, para o dia da manhã, começamos a ser escravos desse dinheiro. E muitos dos imigrantes que eu conheço são escravos do dinheiro. São escravos dessa avareza de querer ter mais. Não gastam um centavo em nada que não seja para além do essencial para sobreviver. Nem se dão a luxos nem a prazeres que poderiam muito bem dar. Muitos dos imigrantes que me escutam pelo mundo sabem deste pormenor. A maior parte dos imigrantes à nossa volta vive uma vida praticamente... que eu próprio nem consigo explicar, nem consigo compreender como é que as pessoas não compreendem que a vida vive-se todos os dias. Não é o cume da montanha só que é importante, é o caminho até chegar ao cume da montanha. Por isso desfrutemos um pouco dessa caminhada, desfrutemos um pouco desse caminho, olhemos à nossa volta e desfrutemos um pouco da paisagem, porque se formos só focados única e exclusivamente no cume da montanha, quando chegamos lá sem nada, a não ser dinheiro. E é isso realmente que é importante na vida, é só isso que vocês querem ter, uma grande casa em Portugal, com um carro e nunca mais fazer nada na vida. Uau! Não é isso que eu quero ter. Eu quero viver, eu quero ser feliz, um dia de cada vez. Eu acredito que é no equilíbrio que existe, de alguma forma, aquilo que é correto. Não gosto dos excessos. Os excessos e extremos, de alguma forma, são contra tudo aquilo que eu acredito. Eu acredito que devemos ser um pouco, de alguma forma, inteligentes para saber viver todos os dias um pouco, sem deixar de pôr um pouco à parte para poder mais tarde poder usar isso
em nosso benefício, não é só em prazeres, mas como também talvez em necessidades que nós precisamos, não é só nos nossos bens essenciais como é a alimentação e a habitação, mas como também nos prazeres de poder viajar e de alguma forma desfrutar do trabalho que de alguma forma executámos anteriormente. Mas uma coisa é certa, o mundo avarento não é um mundo positivo. O mundo avarento não é um mundo que traz nada positivo a ninguém. O mundo avarento é um mundo em que se quer ter mais, mais e mais, sem de alguma forma trazer aí nada que eu considere realmente que seja benéfico para a vida de cada um no seu dia a dia. Devemos apreciar a paisagem à nossa volta, por isso devemos viver o nosso dia a dia. Devemos poupar um pouco, sim senhora, completamente de acordo, mas também devemos viver. Porque chega a um certo ponto que nós não sabemos nem a razão pela qual estamos a trabalhar mais. Se a nossa vida for só trabalhar, trabalhar, trabalhar e começarmos a ser escravos desse dinheiro que nós queremos ter para quando um dia chegar esse dia que nós tanto desejamos, muitos deles não chegam lá. Morrem pelo caminho e acabam por deixar uma fortuna incrível para os seus descendentes, que de alguma forma só serve para eles se darem mal uns com os outros. Mas uma coisa é certa nisto tudo dos pecados. O século XX foi sem dúvida o século do pecado. Mas o pecado mais recente, que é o pecado baseado naquilo que nós chamamos como a economia de mercado, a economia de alguma forma desenvolvida por Adam Smith no livro que ele escreveu em 1776, que foi A Riqueza das Nações. E Adam Smith, quem foi Adam Smith? Adam Smith foi um filósofo irlandês que de alguma forma é considerado como o pai da ciência económica que hoje gera o mundo, sem dúvida. Segundo ele, a ganância era a motivação. A ganância era a razão que cada um devia ser individualista e ser ganancioso. Activar essa ganância era de alguma forma criar condições em benefício próprio. Ele queria, sem dúvida, de alguma forma, criar uma economia de mercado que hoje conhecemos todos como o capitalismo. Por isso, em 1776, não foi só unicamente a Constituição, a cadeira de Declaração da Independência que foi escrita. Foi também esse livro, A Riqueza das Nações, por esse senhor Adam Smith, que de alguma forma veio transformar o mundo da economia económica que gera o mundo desde esses tempos. O século XX foi sem dúvida o século da maior ganância de todos os tempos. Foi o século em que mais riqueza se criou no mundo inteiro. E nesse século, os anos 80 foram o ano em que, principalmente aqui na América, em que mais desenvolvimento económico houve e de alguma forma as pessoas se agarraram a querer ter mais e a desenvolver mais. Mas a ganância foi de alguma forma quem trouxe a 1929 e essa grande crise de queda da Bolsa, esse grande desastroso como é que é dizer, dia que transformou a economia do mundo numa devastação brutal para toda a humanidade a vários níveis. Isto da avareza tem muito que se lhe diga. Houve grandes senhores no início do século XVIII e XIX, os chamados senhores da borracha dominavam o mundo. Os senhores da borracha, ou os barões da borracha, como costumamos chamar nesta altura, eles de alguma forma eram os donos dos caminhos de ferros, eram os donos das companhias que de alguma forma moviam o mundo através dos transportes marítimos, férreos, e que de alguma forma movimentavam a economia. Eles eram os donos das minas de ouro, minas de carvão, eles eram os donos dos poços petrolíferos. Eles de alguma forma dominavam o mundo de uma forma incrível. Graças a Deus houve no final do século XIX, princípio do século XX, por parte do governo americano, tomadas medidas para evitar que esses senhores dominassem o mundo de uma forma desenfreada, unicamente pensando no benefício próprio. Isso era avareza. E temos um grande exemplo disso, que era o Rockefeller. Rockefeller foi obrigado, até pelo governo,
a de alguma forma descentralizar o seu poder sobre os poços petrolíferos, porque ele era dono de 70% dos poços petrolíferos, todos que existiam na América. Ele foi obrigado a centralizar-se, mas isso só lhe trouxe bem. Por todas as outras companhias que adquiriram esses poços que ele foi obrigado a vender para de alguma forma criar um equilíbrio económico dentro desse sector, ele tinha investimentos próprios nessas companhias. A sua riqueza triplicou. Porque ele preparou-se para que quando isso aconteceu. Uma coisa é certa. Estes 7 pecados capitais, que ele tem vindo trazer a vocês, ou estas chamadas por esse teólogo grego, não são mais do que tentações. Tentações que fazem parte daquilo que somos enquanto seres humanos. Mas para cada uma dessas tentações e para cada um destes chamados pecados mortais, que são sem dúvida uma deficiência humana, existe sempre o outro lado. Para cada pecado ou para cada deficiência dessas existe uma virtude dessas. Para cada mal desses existe um bem desse lado do outro. Ou existe o outro lado da moeda, como sempre em tudo na vida. Sempre existe o lado positivo e o lado positivo e o negativo das coisas. Sempre existe a luz, a sombra, o claro, o escuro, o branco, o preto. E para as virtudes e para os pecados existe exatamente o mesmo. Para a gula existe a temperança. Para o avarento existe a generosidade. Para a luxúria existe a castidade e a integridade, sem dúvida. A ira, a paciência e a resiliência. Na inveja existe a caridade. Na preguiça, a diligência e a plenitude. E no orgulho, a humildade. Uma coisa é certa. Como eu já disse atrás, há várias formas de categorizar os pecados capitais ou mortais, como lhe queiram chamar. Cada um deles é representado por um demónio. O orgulho pelo Lúcifer, por exemplo, a inveja por Leviatã, a ira por Azazel, hoje, na que vem chamar na avareza, na ganância, que é o Mamon. O Mamon não era mais do que um nome aramaico que queria dizer riquezas, possuir, possessões. Esse nome, Nanom, era sem dúvida o simbolismo dentro da língua aramaica, que era como possuir coisas, como ter riquezas. A seguir temos a luxúria como o Asmodeus, temos a gula, temos o Balzebu como o demónio da gula. Na preguiça temos o Belfast. E acontece o seguinte, todos eles de alguma forma existem para nos alertar que realmente é errado estar com demónios, estar com esses como é que é dizer, desequilíbrios. Eu acredito no seguinte, sem dúvida cada um dos pecados é sem dúvida uma forma de que nos faz refletir para o seu oposto, para a virtude dela. Na gula há a temperança, a capacidade de compreender que não se deve comer tudo o que nos é possível, porque de alguma forma isso nos prejudica a saúde, através da obesidade, através de várias doenças que estão ligadas ao excesso de comida. O avarento deve ser generoso, deve ter a capacidade de melhor poder olhar para o ser humano à sua volta e o poder ajudar. Porque sem dúvida eu acredito que é daí que vem o maior prazer humano, que é ajudar o próximo. Devemos sempre levantar o próximo, devemos sempre dar uma mão àquele que precisa. Devemos sempre, de alguma forma, distribuir um pouco daquilo que temos com os mais necessitados. Isso é, sem dúvida, algo interessante a compreender. Para cada um dos males que nos é transmitido nestes 7 pecados mortais ou nestas tentações, vem um outro lado que nos faz, de alguma forma, ser o melhor que um ser humano pode ser e que, de alguma forma, traz ao mundo mais luz e mais daquilo que é bom para todos nós. Na luxúria, eu não diria castidade, mas a integridade. A castidade é o excesso também. Eu creio que a castidade traz um excesso
que para mim também não penso ser benéfico. Por isso eu acredito que na integridade moral e de alguma forma carnal está de alguma forma aquilo que é correto. Não devemos nos deixar levar pelos exageros em nenhum sentido, porque isso se torna doentio e de alguma forma detrimental da nossa saúde mental e física, que de alguma forma só pode trazer prejuízos a nós mesmos e àqueles que nos rodeiam. Na inveja devemos ser caridosos. Na inveja devemos compreender que não serve nada invejar nada de ninguém. Devemos ficar felizes pelo aquilo que os outros têm. Nunca devemos invejar nada de ninguém. É errado. Não traz nada de benefício a ninguém. A inveja é um sentimento realmente mesquinho. É um sentimento que é baseado na fraqueza humana. Não se deixe levar por ela. É errada e sem sentido nenhum e não traz nada de benefício a quem de alguma forma a usa. Na ira, a paciência e a resiliência, sem dúvida. Ter a capacidade de parar antes de falar, de pensar antes de falar aquilo que nos dá vontade de falar naquele momento, em que de alguma forma queremos libertar aquela raiva, aquela força que de alguma forma nos atormenta dentro da alma. Devemos ter a capacidade de nos calar. O silêncio, creio ser o melhor bálsamo para a ira. A capacidade de ficar calado. A capacidade de não deixar a ira nos controlar. Nós devemos estar no controle de nós mesmos. Não devemos deixar que as ações dos outros tenham o poder sobre nós de nos fazer perder o controle sobre nós mesmos, de alguma forma a usar aí uma ira e de alguma forma uma forma errada de estar na vida. Também já tive os meus momentos de ira. A preguiça. A preguiça é resolvida simplesmente com algo importante. Temos que fazer o que temos que fazer e temos que fazer o que temos que fazer quando temos que fazer. Por vezes não é fácil nos levantar cedo, queremos ficar na cama sem dúvida. Quantas vezes eu não me levanto relutante. Quantas vezes eu não queria ficar na cama mais tempo. Mas simplesmente porque eu acredito que existem obrigações que me esperam, eu não posso dar esse prazer. Porque eu tenho a consciência que se eu não tomar a decisão de me levantar, essas coisas ficarão por fazer e por final eu acabarei por ser prejudicado por ela. A preguiça acaba por prejudicar sempre o preguiçoso. O preguiçoso é uma pessoa que acaba sempre por ser prejudicada pelo seu próprio pecado. Ele praticamente, pouca gente ele prejudica à sua volta, a nascer mesmo a si mesmo. Mas ao prejudicar a si mesmo, acaba por prejudicar um pouco do mundo todo que o rodeia. Porque nós acabamos sempre por contagiar quem nos rodeia e de alguma forma afetar aqueles que estão à nossa volta. Por isso é importante que sejamos um exemplo nesse sentido. Sejamos pontuais. Tenhamos a capacidade de, quando chegarmos ao nosso trabalho, trabalharmos diligentemente e fazer aquilo que nos é exigido e de alguma forma que nos pertence e que faz parte das nossas tarefas e daquilo que nos é atribuído a resolver ou a satisfazer nesse sentido. O orgulho, sem dúvida, é um pecado que eu realmente cada vez tenho vindo a compreender melhor e eu compreendo que é através da humildade que ele se combate. É através da capacidade de poder ajoelhar-se quando queremos voar. É a capacidade de podermos, de alguma forma, compreender que na humildade existe a virtude, não o orgulho. Quando nos sentimos orgulhosos de alguma forma, devemos olhar à nossa volta e pensar: o que é que isto me traz de positivo? O que é que esta minha... o que é que este meu sentimento me pode trazer de benefício? Qual é o benefício que ele pode trazer às pessoas que me rodeiam? Ser orgulhoso é algo que eu possa guardar no frigorífico? É algo que eu possa levar comigo para a cama e de alguma forma dormir comigo, com que eu possa de alguma forma falar? O orgulho é algo que eu possa guardar na carteira? O orgulho é algo que eu possa pôr no banco? O orgulho é algo que eu possa
trazer para fazer um dia mais bonito? Pensamos um pouco sobre isto. Eu penso que nos devemos concentrar mais nas virtudes e menos nos pecados. Apesar de eu vir aqui a vocês, de alguma forma, com estes 7 pecados capitais, através destes episódios que venho aqui com vocês, quero, com eles, trazer a vocês a sensibilidade do que é que cada um é e como evitar cada um deles. Hoje dia, vocês um pouco daquilo que eu acredito que cada um é e como cada um deve ser combatido. Espero ter trazido a vocês alguma sensibilidade sobre este assunto e que vocês consigam melhorar um pouco. E eu também, porque eu estou também no caminho de ser melhor, no caminho de tentar reconstruir-me, num ser mais perto daquilo que é certo, dentro do que eu acredito ser o equilíbrio humano, para se encontrar a paz interna que nos pode de alguma forma trazer uma vida mais pacífica e mais repleta de paz e amor. Cada dia é uma aprendizagem e cada aprendizagem é um trampolim para poder ir mais alto e para poder ir mais longe na vida e naquilo que nos rodeia. Todos os dias é-nos dado uma nova oportunidade para podermos ser melhor naquilo que somos. E é nessa nova oportunidade que nós devemos, de alguma forma, focar a nossa energia e desenvolvermos esse ser que nós queremos ser. Já frisei nisto em alguns desses episódios. Ele escreveu um livro que era Assim Falava Zaratustra. Ele dizia que um homem era a ponte entre o homem e o super-homem. Não é que eu queira ser um super-homem, mas quero ser um homem bom, um homem melhor, um homem no caminho certo e fazendo as coisas certas, para de alguma forma, quando chegar o dia de eu partir, estar em paz comigo para com o mundo que me rodeia. Ok, malta, hoje penso ter trazido a vocês um pouco do que é a compreensão deste pecado mortal que é a avareza. Espero que tenham compreendido um pouco daquilo que eu quis dizer. Espero que, de alguma forma, estejam aí no próximo episódio destas Conversas com o Mundo, onde venho trazer mais um episódio para vocês destes pecados capitais. Até lá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que esteja no mundo, e até o próximo episódio.